Olá, povão, tudo bem? No primeiro vídeo eu falei para vocês sobre o que é a variável dependente e independente. É isso que vocês precisam planejar em primeiríssimo lugar para fazer uma pesquisa experimental em educação. Na verdade, em outros campos também, né? Só que às vezes a formulação é um pouco diferente em outros campos. Mas tem um outro elemento importante que é o desenho, o delineamento de pesquisa. Eu falei sobre isso também e disse que ia falar mais sobre em um próximo vídeo. Então essa é a parte 2. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutorado na Psicologia da UFSCar. Imagina que eu tenho uma pessoa, já que eu estou aqui gravando ainda no meio da pandemia da Covid-19, para usar como exemplo. Imagina que tem uma pessoa que tem Covid-19 e eu dou para ela alguma coisa para ela se curar. Por exemplo, eu dou para ela um remédio. E aí ela se cura. Isso é um problema para eu interpretar. É muito bom que ele tenha se curado, mas é um problema eu interpretar se ele se curou por causa de alguma coisa que eu dei para ele, esse remédio, em função desse remédio, ou se ele se curou simplesmente porque o sistema imunológico dele funcionou como na maior parte dos casos, a maioria das pessoas vive. Como é que eu vou saber? Não dá para saber. Porque é impossível eu ter essa informação nessa forma de eu pesquisar, de eu avaliar. Eu preciso, portanto, ter um tipo de avaliação, fazer um desenho de pesquisa para avaliar esse remédio que seja adequado a esse caso. Primeiro porque, em parte, você pode ter uma melhora desse indivíduo porque ele já ia melhorar, por causa do sistema imunológico. Em parte, você tem essa variável que não seria exatamente o próprio princípio ativo do remédio, mas o fato do indivíduo acreditar que está tomando um remédio, que esse remédio pode ser bom para a sua saúde. E isso é um fato importantíssimo, né? O famoso efeito placebo. Por isso que, nesse caso, e em muitos casos de educação, a gente vai fazer também intervenções que sejam randomizadas. O que na saúde vai se chamar ensaio clínico randomizado, na educação vai se chamar ensaio controlado randomizado. Ou ensaio educacional randomizado. Na saúde também se fala controlado randomizado, ou clínico. Na educação, ensaio educacional ou só controlado. E é possível fazer isso por meio de muitas outras questões, né, características, mas eu vou dar um exemplo aqui simples, tá, para a gente refletir. Imagine, como eu disse no outro vídeo, né, que uma pessoa inventou uma metodologia de alfabetização e quer saber se aquela metodologia aplicada à sala de aula é capaz de fazer os indivíduos aprenderem a ler e escrever. E aí ela faz uma avaliação e ensina, e depois as pessoas aprendem. Mas, como há muitas outras coisas acontecendo na vida dessas crianças, a gente não é capaz de dizer com certeza de que foi aquela metodologia que foi a responsável por isso. Então, o que a gente faz? A gente pega e faz em mais de um lugar. Então, vamos imaginar que a gente fizesse em 2 salas de aula. Depois vocês vão entender que não é 2 salas de aula e por quê, mas vamos imaginar que fosse 2 salas de aula. Então, para a professora A, ela vai trabalhar com um certo método, e a professora B vai trabalhar com esse método que eu estou querendo avaliar, certo? E aí eu quero saber se a professora B vai conseguir produzir resultados de alfabetização melhores do que a professora A, que usou outro método. E pode ser que ela realmente consiga, ou pode ser que ela não consiga. Eu vou avaliar isso ao fim de um certo tempo de intervenção, digamos, 2 meses, para eu ensinar uma certa relação, ou 3 meses, ou um semestre, sei lá. A questão é, será que não foi por outro motivo que deu esse resultado? Será que não é porque a professora é melhor? Será que não é porque a professora é mais carismática? Será que não é porque a professora usa humor? Será que não é porque a professora é uma pessoa mais inteligente, mais preparada, mais bem formada? Não sei. Pode ser e pode não ser. E aí, como é que faz? Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que diluir essa variável, a professora, em um número maior. Então vamos imaginar que eu pegue 100 salas de aula. 50 vão aplicar um método e 50 outro.
As professoras têm diferenças entre elas. Umas são melhores, outras são piores, umas são mais inteligentes, outras nem tanto, umas são mais bem formadas, outras nem tanto. Só que aí eu tenho uma quantidade grande. Então, a mesma probabilidade de ter professoras bem formadas em um grupo tem no outro. E assim por diante. E para eu dividir quem é que vai aplicar esse método, quem vai aplicar o outro, eu não posso dizer, eu quero você, você e você. Porque aí existe um enviesamento. Você pode querer escolher as professoras que são mais bem formadas, melhores professoras, assim por diante. Então a gente precisa fazer isso de modo randomizado, ou seja, a gente põe o nome das 10 pessoas, normalmente é um software, e aí o software randomiza, ele diz assim, essa vai para o grupo, essa vai para o outro, essa vai para o grupo, essa vai para o outro, assim por diante. Entendeu? E aí a gente tem uma randomização que vai distribuir aleatoriamente boas, melhores e piores professoras entre esses dois grupos, aí a gente controla essa variável. E aí, de fato, se nas 50 escolas que aplicaram um certo método que eu inventei, as crianças tiverem um resultado melhor, aí, de fato, a gente vai ser capaz de dizer que esse método realmente é melhor. Né? É preciso também que nessas 50 salas estejam escolas, né, instituições ou equilibradas do mesmo tipo. Então, por exemplo, tem escolas de alto padrão, de médio padrão, escolas públicas, escolas de periferia, escolas de regiões centrais, e que eu posso estratificar isso. Então, vou dizer assim, por exemplo, vai sempre ter uma escola nobre em cada grupo, ou sempre, se eu tenho, sei lá, 4 escolas médias, então vai 2 para o grupo e 2 para o outro. Então eu dou esses parâmetros para o software fazer essa separação. Porque, por coincidência, pode ir todas as escolas mais nobres e médias para um grupo só e vai desequilibrar. E essa variável vai ser relevante para o resultado final. Né? A mesma coisa eu poderia fazer, em vez de estratificar, eu posso controlar essa variável fazendo diferente. Eu posso simplesmente colocar todas as escolas de periferia. Todas as escolas públicas de uma certa cidade, por exemplo. Aí eu consigo reduzir a interferência dessa variável aí no resultado final. Existem várias questões estatísticas que eu não vou tratar aqui, até porque sequer as domino, né? Para eu determinar quantas escolas, quantas salas eu deveria fazer, como que eu deveria estratificar, tudo isso tem elementos importantes. Eu só quero mostrar para vocês aqui como que o delineamento de pesquisa é importante para a gente ter certeza de alguma coisa. Eu vou até colocar um outro vídeo aqui no card sobre delineamento de pesquisa. Mas existem outros delineamentos de pesquisa que também podem ser feitos e que podem ser úteis em contextos, por exemplo, de uma sala de aula só. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Só um exemplo, tá? Que é uma linha de base de reversão. Imagine que eu faça assim, ó. Eu pegue uma sala de aula, eu coloque lá 2 estagiários para poder mensurar, para poder registrar todos os comportamentos indisciplinados. Então, vai ter uma descrição do que é um comportamento indisciplinado e elas vão ficar lá, registrando, por exemplo, os comportamentos de levantar, fora de um contexto de autorização do professor, falar alguma coisa que não esteja relacionada à aula, ou gritar, coisas assim. E eu tenho 2 pessoas registrando durante um certo tempo. E aí, eu comparo esses 2 registros. E eu vejo se eles estão iguais, ou estão pelo menos parecidos. Eles precisam ter pelo menos 70% de igualdade entre eles. Se sim, então isso quer dizer que a descrição está boa, nós fizemos um bom registro, podemos tocar. Se não, a gente tem que registrar isso melhor, com uma descrição melhor, tem que voltar para a fase da descrição para descrever bem essa variável dependente, as formas de medida, para a gente poder ter esse dado, para a gente poder começar. Mas vamos imaginar que eu fiz e deu certo. E aí eu vou lá e implemento um programa, um procedimento chamado jogo do bom comportamento. E aí, tal como nos estudos originais, digamos que os comportamentos inadequados, de modo geral, caiam de 83% a 94%. Aí, veja, o comportamento caiu, mas eu não sei se foi por minha causa, pode ter sido por outro motivo. E aí eu tiro a intervenção e vejo se os comportamentos inadequados voltam. Daí eu ponho a intervenção de novo e vejo se os comportamentos inadequados novamente somem. Se eu tenho um comportamento inadequado no nível bem alto, aí
eu ponho a intervenção, ele cai, mas eu não sei se foi por conta da minha intervenção. Aí eu tiro a intervenção, ele sobe de novo, opa. Aí eu faço a confirmação, ponho de novo a intervenção e se ele cair de novo, aí eu sei que de fato é a minha intervenção. É uma segunda forma de fazer essa pesquisa. E uma terceira forma é naquilo que a gente chama de delineamento de base múltipla, que a gente usa para comportamentos que não dá para reverter, comportamentos de aprendizagem, por exemplo, de novos comportamentos, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu pego uma relação de alfabetização, certo? Digamos que eu pegue 3 salas de aula e eu vou avaliar essas salas de aula. É um programa a mais. Então, a escola segue o curso dela e eu vou avaliar aquelas 3 salas de aula uma vez por dia. E aí, quando aprende a primeira relação e tem uma certa estabilidade no dado, então só aí eu começo a ensinar para a segunda. Até agora, para a segunda sala de aula, eu só estava avaliando todo dia, assim como a terceira. Todo dia eu avalio, mas não estava fazendo nenhum ensino. E aí, só nesse momento, digamos que, portanto, demorou uma semana para a primeira apresentar estabilidade no dado, aprender uma relação. Aí eu começo a segunda. Digamos que ela tenha demorado uma semana e meia. E só então que eu começo com a terceira sala. Até agora, a terceira sala só estava tendo as outras coisas que eles têm, mas não essa intervenção específica para a alfabetização. Então, uma começou logo em seguida, a segunda com uma semana de atraso e a terceira com 2 semanas e meia, né? A primeira semana com mais 1 semana e meia. Só que eu estava medindo todo dia. E aí, o que eu vou ver nesse caso? Eu vou ver se o comportamento de ler e escrever com compreensão, que eu estou avaliando todos os dias, se ele aumentou justamente, nos 3 casos, exatamente quando eu comecei a intervenção, e não antes. Porque, por exemplo, se eu tiver avaliado os 3, e os 3 estão aprendendo no mesmo tempo, só que no primeiro tem a intervenção, no segundo não tem, no terceiro não tem ainda, significa que o que está fazendo eles aprenderem é outra coisa, e não a minha intervenção. Isso é chamado de delineamento de base múltipla, nesse caso, entre participantes. Tem também entre lugares e entre comportamentos, que não é o caso aqui, seria um dos casos mais complicados para explicar. Mas essas, por exemplo, são opções aí em termos de delineamento experimental, reconhecidos pelos órgãos internacionais, por todos os órgãos de avaliação de evidências para autismo, por exemplo, que são excelentes assim para a gente pensar em termos de produção de evidência e procedimentos experimentais, né, pesquisa experimental na escola. Tá? Então, essas são as 2 grandes questões que você tem que formular. Primeiro, a sua variável dependente e a sua variável independente. Segundo, o seu procedimento experimental, o seu delineamento experimental. Depois tem outras questões que estão relacionadas ao planejamento daquele arranjo e a aprovação do comitê de ética. Isso eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Um grande abraço.